Bom dia, professor Daniel. Me chamo Maria Yasmin e, juntamente com as minhas colegas Giovana Graziele, Marta Vitória e Lídia Regina, nós vamos apresentar sobre tutela provisória e tutela definitiva no processo de cognição sumária exauriente. Então, a gente vai começar entendendo um pouco sobre a evolução do processo civil brasileiro. O que foi onde o sistema processual civil passou por mudanças importantes com a entrada em vigor do Código do Processo Civil de 2015. O objetivo foi garantir mais efetividade à tutela jurisdicional e atender uma demanda de sociedade por soluções mais rápidas e eficientes na proteção dos direitos. Entre os avanços mais relevantes, destaca-se a organização das formas de tutela jurisdicional, principalmente a diferenciação entre tutela provisória e tutela definitiva. Essa distinção tem relação direta com o grau de cognição do juiz, que pode ser sumário ou exauriente. Cada uma possui procedimentos, requisitos e efeitos próprios. Por isso, compreender essas modalidades de tutela é fundamental para garantir uma atuação segura e eficiente que assegure os direitos fundamentais e o acesso efetivo à justiça. Agora, vamos entender o que é tutela jurisdicional no processo civil brasileiro. Tutela jurisdicional é o dever do Estado, por meio do Poder Judiciário, de garantir que o direito material seja protegido diante de uma lesão ou uma ameaça de um direito. Isso se baseia no princípio da inafastibilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Esse princípio diz que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ficar sem a devida análise do Poder Judiciário. Para isso, o sistema jurídico criou diferentes formas de tutela, sendo as principais a tutela definitiva e a tutela provisória. A tutela provisória é uma decisão que o juiz pode tomar antes da sentença final, de forma mais rápida, para proteger algum direito que corre o risco de ser prejudicado durante o andamento do processo. Ela é baseada em uma cognição sumária, ou seja, uma análise preliminar, sem aprofundar tanto nas provas. A tutela provisória serve para garantir que, até que se chegue à decisão final, nenhuma das partes sofra um dano grave, urgente ou irreparável. Ela pode ser de dois tipos: tutela de urgência, que é quando há risco de dano e perigo na demora, e a tutela de evidência, que quando mesmo sem urgência o direito é evidente e merece proteção antecipada. Um exemplo simples. Imagine que uma pessoa corre o risco de perder um remédio essencial enquanto espera o fim do processo contra o plano de saúde. O juiz pode conceder uma tutela provisória, obrigando o plano a fornecer o remédio imediatamente, mesmo antes da sentença final. E a tutela definitiva? A tutela definitiva é aquela que o resultado de uma decisão final, após o juiz analisar competente o processo, ouvindo as partes, analisando as provas e chegando a uma conclusão segura sobre quem tem razão. Ela acontece com base em uma cognição exauriente, ou seja, uma análise profunda, completa e definitiva do mérito. Essa tutela resolve de forma estável e permanente o conflito entre as partes. Exemplo simples que eu trouxe. Quando alguém entra em uma ação para cobrar uma dívida e após todo o trâmite processual, o juiz dá a sentença condenando o devedor a pagar. Essa divisão permite que o judiciário atenda que as situações urgentes exigem proteção imediata quanto às demandas que precisam de uma análise mais profunda e definitiva. Olá, meu nome é Marta e eu vou falar um pouco agora sobre cognições no processo civil brasileiro. Cognição refere-se a um grau de aproveitamento que o juiz vai ter sobre um determinados fatos e sobre isso definir um direito no caso concreto. Ela é fundamental para o convencimento do juiz para definir as decisões dele e resolver esse conflito. Ela é dividida de duas formas, em cognições sumárias e exaurientes. Cognições sumárias são superficiais e provisórias, feitas para tutelas provisórias. Hoje, nesse caso, eu já vou fazer uma análise preliminar dos fatos e das provas, vendo se existem indícios suficientes para esse direito ser verdadeiro ou não. Nesse caso, não precisa necessariamente da totalidade de provas que o processo pede, nem um contraditório pleno. Ele vai se fundar na possibilidade e na probabilidade desse direito. Como eu já falei, como ela usa para tutelas provisórias, como exemplo de tutelas de urgência e de evidência, em que a situação não pode ser esperada, tipo, a pessoa não pode esperar o final do processo inteiro resolver. Um exemplo mais provável disso é quando o juiz tem uma análise de um documento para fazer, de uma pessoa que entrou num processo contra o prefeito, contra o governo, por ela não disponibilizar um medicamento gratuitamente. Como essa pessoa, pensa que ela está em estado grave, ela não pode esperar o final do processo tramitar inteiro. Então ele vai ver laudos médicos e prescrições para definir essa liminar dele. Já com cognições exaurientes, por outro lado, ela é aprofundada e definitiva, feitas para tutelas definitivas. Aqui o juiz vai fazer uma análise de audiências, testemunhas, perícias, se necessário. E, após computar todas as provas, que ele vai fazer a sentença de mérito dele. Ele vai definir quem tem razão, qual das partes vai ter razão.
Nessa sentença, a decisão pode se tornar em trânsito julgado, que é quando a pessoa não pode recorrer mais adiante. O exemplo mais fácil disso pense nessa mesma, no exemplo anterior, da questão do medicamento, mas a pessoa dessa vez pode esperar esse processo decorrer. Então, você vai fazer essa decisão dele, só vai surgir quando ele ouvir testemunhas, laudos médicos, perícias, tudo. Quando ele ouvir tudo, ver todos os laudos direitinhos, que ele vai definir a sentença dele. Primeiramente, bom dia. Me chamo Giovana Grazielli e vou falar um pouco sobre tutelas definitivas e tutelas provisórias. A tutela definitiva é uma decisão judicial que resolve definitivamente uma questão urgente inicialmente tratada por meio de tutela provisória ou tutelas de urgências. No processo civil brasileiro, ela está prevista no artigo 300, no inciso 6 do CPC de 2015. Ocorre quando há acumulação com mérito. O juiz, ao analisar o pedido de tutela provisórias, já tem elementos suficientes para decidir de forma definitiva sobre o caso, sem necessidade de um aguardo de um processo principal. Também temos os efeitos. A decisão tem caráter irreversíveis, não pode ser modificada posteriormente e equivalente a uma sentença de mérito. Também temos os requisitos. Os requisitos exigem que a questão de fundo esteja suficientemente esclarecida e que não haja riscos de prejuízos por uma decisão antecipada. Também temos os pressupostos, como o direito claro, com a matéria deve estar suficientemente comprovada sem necessidade de uma dilatação probatória. Também temos a segurança jurídica. A decisão não pode gerar riscos de injustiça ou prejuízos irreparáveis. Também temos a extinção do processo. Se concedida a tutela definitiva, encerra o litígio, equivalente a uma sentença de mérito. Também temos a diferença entre tutelas provisórias e tutelas definitivas. A tutela provisória, ou urgente, ou cautelar, tem caráter temporário, enquanto a tutela definitiva põe fim a controvérsias, não tem como abrir mais. Em resumo, a tutela definitiva extingue o processo com resolução de mérito, equivalente a uma demanda por um julgamento posterior. Agora também eu vou citar alguns exemplos. Se o autor pede uma tutela para receber um valor incontroversadamente devido e o juiz já verifica que o direito é claro, já podendo considerar a tutela definitiva, encerra totalmente o caso. Também temos outro exemplo. Se um criador comprova documentalmente um débito incontroverso, o juiz pode deferir a tutela definitiva ordenando o pagamento imediato sem necessidade de um julgamento posterior. Agora eu vou falar um pouco sobre tutelas provisórias. A tutela provisória é uma medida judicial concedida antes da sentença final, visando proteger um direito que corre riscos de danos irreparáveis ou de difíceis reparações. Ela pode ser urgente quando há perigo de demora ou evidenciada quando há fatos que já estão suficientemente comprovados. As principais características das medidas das tutelas provisórias são provisórias, urgência e efetividade. A provisória pode ser modificada ou revogada durante o curso do processo. A urgência existe demonstração de risco iminente ou prova clara do direito. A efetividade garante a proteção imediata enquanto o processo é decidido. Também temos outros tipos de tutelas, como tutela de urgência e tutela de evidência. A tutela de urgência está prevista no artigo 300 do CPC para evitar danos irreparáveis devido à demora do processo. A tutela de evidência, ela está prevista no artigo 311 do CPC, quando o direito do autor é evidentemente incontroverso. Também temos alguns elementos essenciais, como provisionalidade, urgência ou evidências, ou instrumentalidade. A provisionalidade não é a decisão final. Pode ser revisada e pode ser revista ou revogada durante o processo. A de urgência ou evidência requer demonstração de risco iminente ou direito incontroverso durante o processo. A instrumentalidade serve para garantir efetivamente a decisão futura, a futura decisão do processo. Também temos os efeitos, podem ser antecedentes antes da citação ou incidental durante o processo. Também temos a revogação, pode ser modificada se surgirem novos fatos ou se o juiz entender que não é mais justificativa.
que não se justifica mais. Também temos alguns exemplos aqui. Um exemplo, um locatário que não paga seu aluguel pode sofrer tutela provisória, que determina seu despejo imediato antes do julgamento final. Também temos outro exemplo prático, que é uma ação de alimentos. O juiz concede a tutela provisória para fixar a pensão alimentícia provisória antes da sentença final. Veremos aqui quais são os procedimentos e a eficácia da tutela provisória. Dos procedimentos, exige-se a demonstração de 2 requisitos. O primeiro, que é demonstrar a possibilidade de o direito ser reconhecido no futuro. E o segundo, é o perigo de danos e riscos, ou seja, a demora na decisão judicial pode causar danos a uma das partes e esses danos serem irreparáveis. Assim, a tutela provisória, ela pode ser requerida em qualquer fase do processo. Dentro dos procedimentos, temos também a decisão, que essa decisão ela é de acordo com a urgência, podendo ser liminar antes da citação da parte contrária ou após a oitiva da parte contrária. E a decisão sobre a tutela provisória, ela pode ser impugnada por meio de um recurso especial. Ainda temos também, dos efeitos da tutela provisória, ela tem efeitos temporários, o que quer dizer, podendo ser revogada ou podendo ser modificada também. No artigo 309, a eficácia da tutela cessa-se com 1. Se a parte não realizar o pedido principal em 30 dias. 2. Se a liminar também não for efetivada dentro dos 30 dias. 3. E se o juiz julgar improcedente ou extinguir o processo sem resolução do mérito. Dentre as situações da tutela provisória, nós poderíamos citar o exemplo de uma carga de morango, que ela foi apreendida, sendo assim, ela tem um prazo de ser entregue, por se tratar de um alimento perecível, por ele ser perecível. Caso contrário, esse morango, essa carga, ela se perde. Então, se busca a liberação da carga, que é o papel de quê? Da tutela provisória, tendo como objetivo diminuir os efeitos maléficos que o tempo muitas vezes traz para o processo, para uma das partes.